do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso projetinho aqui. Hoje nós vamos efetivamente fazer o banco. Como é que o banco vai se comportar? Como que você vai lidar com as questões de gravação dos dados no arquivo binário, certo? Então vai ser bastante interessante porque tem alguns aspectos aí que a gente vai discutir que é bem bacana. Legal? Então vamos para o vídeo. Bom, o nosso banco, então, como que ele vai estar organizado, né? Bom, os dados a gente já viu. Eu vou ter o CNPJ, o nome e telefone, eu vou trabalhar só com string. Talvez você vai falar, poxa, mas string é difícil em C. Pois é, o que é fácil já fizeram, vamos para o difícil mesmo. Vamos atrás de fácil, difícil não, gente. O objetivo é você conseguir desenvolver. E esse objetivo só é alcançado com perseverança, prática, não tem outro jeito. Bom, basicamente o que a gente vai ter? Nós vamos ter um arquivo chamado dados.dat que vai ficar em disco, vai ficar gravado lá em disco. Eu vou ter em memória o índice de ordenação por nome e em memória a chave primária. Basicamente é isso daqui que a gente vai fazer. Beleza? Então vamos para o código agora para a gente fazer o desenvolvimento só das funções que vão tratar com o banco. Agora nós vamos trabalhar aqui com o banco, não é? Lembra que eu tenho aí também uma estrutura própria para o banco. Então eu vou vir aqui, vou criar o meu arquivo de cabeçalho chamado banco.h. O banco.h ele vai ter alguns includes aqui também. Eu já vou fazer aqui um include stdio.h e eu vou ter também aqui o include std_ball. Tá aqui, os dois. Vamos criar aqui as minhas constantes. As minhas constantes também tem uma struct. Você viu que a struct ela é usada para um monte de coisa, né? Mas aqui é o registro que eu quero guardar. Então, struct registro. Tanto é que eu estou chamando de registro, né? Eu tenho aqui um char CNPJ. A ordem aqui pouco importa, mas você não deve mudar depois que gravou alguma coisa, né? Senão você ferra tudo. Então ele vai vir aqui o CNPJ, vai vir aqui o nome e vai vir aqui o telefone com 17 elementos. Também eu vou acrescentar, inclusive eu vou acrescentar aqui antes, um char chamado excluído. O nosso sistema vai funcionar assim. Ele é dinâmico, eu posso inserir, alterar e tudo mais, e eu posso excluir algum elemento. Fisicamente eu não vou excluir ninguém no momento que eu mando excluir, porque fica muito complicado, eu tenho que refazer índice, é bem complicado. Então o que eu vou fazer? Quando eu mandar excluir, eu vou marcar fisicamente aqui em excluído com um asteriscozinho, quer dizer, olha, quem tiver marcado com um asterisco, se alguém precisar ler esse dado e está marcado com asterisco, ignora. Tá? Basicamente é isso que ele faz. E eu vou matar ele da minha árvore binária e da minha lista ligada. Então quer dizer que no momento em que eu estiver rodando o programa, eu não vou ter um acesso físico. Eu ainda vou ter um acesso físico, mas eu não vou ter um acesso lógico. Porque toda vez que eu vou buscar fisicamente, primeiro eu verifico se existe na minha árvore binária para saber que registro que é. Então, eu vou, teoricamente, não ter acesso. E quando eu sair do programa, antes de sair, ele vai pegar todo mundo que está com asterisco nesse arquivo e vai jogar fora. Vai efetivamente excluir. Tá ok? Bancos de dados, MySQL, Oracle, SQL Server, ele não faz isso na hora que você sai do programa. O DBA, ou seja, o Database Administrator, o cara que cuida do banco efetivamente, ele determina quando reorganizar os índices. Então, quando ele efetivamente vai dar um que eles chamam de shrink no arquivo do banco.
encolher. O que é o shrink? Todo mundo que está marcado para exclusão, efetivamente, fisicamente é excluído. Tá, ok? É um processo demorado a exclusão, então isso não é online, né? A gente fica marcando com asterisquinho lá para depois efetivamente excluir, certo? Então por isso que tem esse excluído aqui. Depois vão ter aqui as variáveis. Vou colocar minúsculo para seguir o padrão, né? As variáveis, onde eu tenho aqui um extern, file, agora eu vou precisar aqui do meu arquivo, asterisco, arquivo, isso aí está tudo dentro do stdio, então está ali. Extern, size t, o número de registros. Por quê? Se você assistiu a nossa aula de acesso aleatório e randômico, lembra que deu um trabalho para que sempre que eu quisesse que eu pesquisasse alguém que não estivesse entre o número de registros, eu tinha que recalcular tamanho e tudo mais. Então eu fiz aquele processo. Aqui a gente está trabalhando diferente. Eu tenho uma variável que indica quem é o último registro, só para na hora da inclusão saber o número do registro. Tá? É só para isso que essa variável existe. Porém, todo aquele processo que deu trabalho naquela aula, aqui eu não vou ter, porque eu vou pesquisar na minha árvore binária, então eu só vou fisicamente pesquisar um dado se logicamente ele existe. Então, eu não vou precisar disso. Mas eu ainda tenho uma variável aqui que indica a quantidade total de registros, para que sempre que eu for adicionar alguém, eu saiba qual é o número do registro dele na hora de colocar na lista ligada e na árvore binária. Tá? Só para isso. Vou ter aqui uma variável também que vai ser uma constante char nome. Esse nome vai ser o nome do meu arquivo, né? Que eu vou gravar aqui o banco de dados. E um extern struct registro reg atual. Aqui eu vou criar uma variável, pode ver que não é um ponteiro. Aqui eu preciso de um registro mesmo, para que eu passe para os ponteiros, o ponteiro dele, para que todos aqueles ponteiros que a gente fez lá, para ele poder trabalhar. Okay? Então aqui eu preciso do registro físico mesmo, tem que ter um desse aí. Agora vem aqui os protótipos, eu vou ter aqui um inicializar, que vai fazer a abertura do arquivo e tudo mais. Void finalizar, que vai fazer mais algumas coisinhas aí. Eu tenho o eu tenho aqui agora um booleano adicionar, que ele recebe um ponteiro do tipo struct registro. Beleza. Eu tenho aqui agora o consultar. Esse consultar recebe o CNPJ que eu quero consultar e ele vai me devolver um ponteiro para os dados que eu tenho lá. Isso é importante. Eu passo, na realidade, não é que ele devolve um ponteiro. Ele vai devolver um verdadeiro ou falso, se ele conseguiu achar ou não. Se ele conseguiu achar, a variável que eu passo por referência aqui vai ser populada com os dados que estavam gravados no banco. Basicamente é isso daí. O consultar é isso. Aí eu tenho aqui o alterar. Opa, faltou ponto e vírgula aqui. O alterar, ele vai receber quem eu quero alterar, então eu vou passar para ele o CNPJ de quem eu quero alterar, ou seja, a chave, né, a primary key, e uma struct do tipo registro, na verdade um ponteiro dele, né, que vão ser os dados que eu quero gravar por cima dos dados que já estão lá no meu banco. Aí eu tenho aqui também o excluir, eu tenho aqui um CRUD, né, ó, o adicionar, consultar, alterar, excluir, vai formar o CRUD create, do create, o do CRUD é o update, o D delete, né? E o R do CRUD, o que é? É o retrieve. Então, create,
retrieve, update, delete. Então, create, retrieve, update, delete. Tá? Então é isso que está aí. Eu vou simplesmente passar aqui para ele um ponteiro para o meu CNPJ, para quem eu quero excluir. Eu vou ter aqui também uma outra função de consulta que ela tem uma especialidade. Ela vai consultar por registro e não por CNPJ. Então eu vou passar aqui para ele o meu registro, o número do registro, e eu vou passar aqui um ponteiro para a minha struct registro que vai conter os dados que estão gravados fisicamente no banco. Ou seja, ele vai ler e gravar aqui. Se este registro existe, ele retorna verdadeiro, senão ele retorna falso. Que mais ele vai ter aqui? Muito importante. Void reorganizar índices. Isso daqui vai ser chamado no começo do programa. Por quê? Se eu não gravei nada, ele simplesmente cria lá a minha árvore binária, a minha lista ligada, e beleza, não preciso fazer nada. Agora, se já tem dados no banco de dados, eu tenho que recriar essas árvores. Então ela nunca, quando eu gravo dados, ela nunca vai começar vazia, ela vai começar com alguma coisa. Então esse reorganizar índices, ele efetivamente vai lá e vai recriar esses índices do jeitinho que estava antes de eu sair. Porque quando eu saio, eu tenho que destruir o índice. Então aqui eu tenho que recriar. Tá ok? Vamos então agora definir o código do banco.c. Então vem aqui, insert, seleciona C, banco. E agora, primeiro include que eu vou fazer aqui, ó. Include banco.h. Legal. Só que aqui também eu tenho que fazer o quê? Include lista ligada.h. O que mais eu vou ter que incluir aqui, ó? Include árvore binária.h. Perceba que agora eu vou fazer uso de tudo aquilo que a gente já fez. Então aqui agora nas variáveis eu vou vir aqui em banco.h, vou criar aqui as variáveis que são compartilhadas, por isso que ela está aqui no extern. Então eu tenho aqui o file, então eu não vou ter aqui o extern file. Aqui os registros eu tiro o extern. O nome eu vou tirar aqui, ele vai ser um const char nome, que vai ser igual a dados.dat. Eu vou ter aqui também uma outra constante, char, que vai ser chamada de auxiliar, que ela vai ser usado para excluir os dados que foram marcados para exclusão. Então eu vou chamar isso aqui de dados.aux, tá? Por que eu não coloquei extern lá? Porque eu só vou usar aqui dentro, eu creio que não vou precisar em lugar nenhum. Na verdade, eu acho que todas essas aqui nem precisariam estar lá, mas quando eu estava desenvolvendo eu não tinha certeza. Essa aqui, como eu tinha certeza, eu não coloquei lá. Beleza, e agora vamos aqui para cada uma das funções que tem aqui. Beleza. Vamos fazer o mesmo processo. Beleza. O inicializar, então, o que ele faz? Eu vou vir aqui, eu vou falar que o arquivo, dá um enter aqui, né? Enter. Arquivo vai ser igual a fopen, o nome do arquivo, vírgula, eu vou abrir para append em binário mais, ou seja, ele também vai poder fazer pesquisa. E eu vou falar que os registros, não tem nenhum registro. Finalizar, o que eu vou fazer aqui no finalizar? Aqui tem uma rotina bastante interessante. Ó. Finalizar vai fazer o quê? Primeiro, vai fechar o arquivo. Beleza, fechei o arquivo. Vou criar uma outra variável aqui do tipo arquivo, que vai chamar arc.aux, para eu ter aqui
2 arquivos. Aí eu vou falar que a variável arquivo, eu vou reaproveitar ela, vai ser igual a fopen, o arquivo normal, só que agora vai ser só para leitura e binário. Perceba que aqui eu vou abrir um arquivo para leitura. E eu vou arc_aux vai ser igual a fopen, vai abrir o outro arquivo para gravação binário. Então, olha só, eu tenho 2 arquivos abertos. Um é o dados.dat, que vai ser para leitura, e o outro vai ser o dados.aux, que vai ser para gravação. Aí, eu vou varrer sequencialmente, enquanto não for FEOF de arquivo, então ele vai ler o arquivo, enquanto não for fim dele, fread, vai passar para ele aquela variável reg atual, eu vou precisar dessa variável, vírgula, size of struct registro, vírgula 1, vírgula arquivo. Então ele vai ler sequencialmente aqui o arquivo, vai ler todos os registros. Beleza, aí ele vai verificar. Se não for o fim do arquivo, né, porque pode dar a leitura da fim de arquivo, então ele não vai fazer nada. Então, se não for fim de arquivo, ele vai verificar. Se o registro atual, ponto, olha aqui, ó, como eu criei a variável, eu não uso setinha aqui, eu uso ponto, tá? Se o excluído dele for igual a branco, a um espaço em branco, isso quer dizer que não tem o asterisco, né? Eu vou dar um fwrite, aonde? Vou gravar o registro atual. Então, ó, eu li o registro atual de arquivo e agora eu vou gravar o registro atual, size of struct registro. Vou fazer a gravação em binário dele de um registro em quem? No arc_aux. Então, no fim das contas, na hora que ele sair desse while aqui, deixa eu melhorar aqui a visualização. Quando ele sair no final desse while, o que aconteceu? Todos os registros que estavam marcados para exclusão não foram copiados para o outro arquivo temporário. Entendeu? Ele foi simplesmente ignorado. Então ele leu tudo do arquivo real, copiou para o arquivo temporário só aqueles que não estavam marcados para exclusão, ou seja, efetivamente ele excluiu os registros que estavam excluídos. Então agora eu vou fechar aqui os 2 arquivos. Eu vou fechar o arquivo e eu vou fechar o arc_aux. Beleza, o que eu tenho aqui então? 2 arquivos. Um que tem os registros vivos e os marcados para exclusão, e outros que só tem os registros vivos. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o arquivo, o nome. Quem que é o nome? Vamos voltar aqui em cima, é o dados.dat. Ou seja, apaguei aquele que tem todos os registros e renomeei o arquivo auxiliar para o arquivo que tem os registros. Então, o que aconteceu aqui na prática? Eu copiei tudo que não era para apagar para outro arquivo, apaguei o arquivo que tinha todos e renomeei o arquivo que só tinha os que não era para apagar para aquele lá. Na prática, eu matei tudo que estava marcado para exclusão. Bacana isso aqui, não é não? Pô, só isso aqui já vale um joinha, meu amigo. Coloca um joinha aí. E outra coisa, faz um comentário, porque esse código aqui ficou chique. Agora vamos fazer o adicionar. O adicionar, ele vai ser assim. Fwrite vai gravar o dado que eu passei aqui como parâmetro. Eu mandei gravar esses dados. Ele vai gravar isso aqui. Se adicionar, ele sempre vai ser no final, então eu não preciso me preocupar com mais nada, né? Com o número do registro. Então tá aqui. Size of struct registro, vírgula, eu quero gravar um elemento no meu arquivo. Eu vou verificar aqui, ó, se por um acaso o fwrite, então eu vou fazer um if aqui antes, ó.
Se aqui dentro do fwrite ele me devolve, não sei se vocês lembram, mas o fwrite devolve a quantidade de elementos que eu mandei gravar, que eu consegui gravar. Então, eu mandei gravar 1. Então, se o retorno dele for igual a 1, o que ele vai fazer? Se for igual a 1, deu certo. Se deu certo, ele vai entrar aqui. Ele vai adicionar na minha lista ligada o registro atual, a variável registro sempre mantém o registro atual, então está aqui. Ele vai gravar aqui o número do registro atual, vai gravar aqui o dados nome, beleza. Vai vir aqui no adicionar árvore, vai a partir do início da árvore, ele vai gravar o novo nó da árvore, passando para ele com parâmetro o registro atual e o dados, no caso aqui, a chave primária, que é o CNPJ. CNPJ. Beleza. Então aqui ele vai passar o CNPJ, ponto e vírgula. Beleza? O adicionar está aqui, vai somar 1 no registro. Agora ele fica preparado para o próximo registro e vai dar um return true, dizendo que conseguiu gravar. Agora, se ele não entrar no if, dá um return false, dizendo, meu amiguinho, não consegui gravar. Vamos para o consultar agora. O consultar também é booleano, então ele vai ter que ter uma jogadinha aí também. Então, olha só o que ele vai fazer aqui. Ó. Posição árvore vai ser igual a localizar árvore. Então, eu vou localizar na árvore, a partir do início da árvore, o CNPJ que eu quero localizar. Tá aqui, ó, o primeiro deles é o CNPJ. Um detalhe só que eu acabei não falando, tá vendo que tá escrito aqui aonde, 2 pontos em cinza aqui, isso aqui é o Cilion que coloca. Na realidade, não tem isso aqui, tá? Tanto é que, ó, se eu tô setinha aqui, eu nem consigo selecionar isso aqui. Não existe. Mas é só para você entender. Porque senão você acha que eu digitei isso aí, eu não digitei, ok? Então, ele vai localizar na árvore binária se o dado existe. Então, se posição árvore for igual a nulo, lembra que o localizar devolve nulo se ele não achar, né? O que eu vou fazer? Eu dou um return false aqui no meu consultar, devolvo falso, então quer dizer que eu não achei. Então aí quem chamar o consultar tem que se virar com isso. E aqui eu vou dar um fseek, depois se eu sei que existe, eu vou dar um fseek no arquivo. Eu vou posicionar através de posição árvore, número do registro. Eu vou pegar o número do registro que eu achei, multiplicado pelo tamanho de um struct registro a partir do início. A gente já viu esse código, né? Beleza, tá aqui. Posicionei, faço um fread dos dados que eu quero ler, né? Eu passei aqui a minha estrutura, né? Então vou gravar isso aí dentro, vírgula, size of struct registro. Então, se eu mandei gravar um registro, então agora eu preciso ler o registro todo, então eu tenho que ter o tamanho dele, que é a quantidade de bytes, um registro, vírgula, no arquivo que eu quero fazer, e dou um return true. Quando eu faço esse fread em dados, ele já vai passar por referência para quem eu chamei, tá? Então, por isso que ele não precisa copiar nada, ele já vai para o lugar certinho. Legal. Aí, eu tenho aqui o alterar. O alterar, ele vai passar o CNPJ de quem ele quer e os dados que ele quer gravar por cima. Aqui tem uma jogadinha a mais. Primeira coisa, eu vou vir aqui em posição árvore, igual a localizar árvore, a partir do início da árvore, o CNPJ que eu quero localizar. Beleza. Se posição árvore for igual a nulo, isso quer dizer que não existe, então eu vou dar um return false. Não consegui alterar, porque não existe. Beleza? Só que aqui é a hora que eu vou fazer, ó, reopen. O que o reopen faz? Ele
mantenho o arquivo aberto, só que agora eu consigo alterar a forma que eu quero esse arquivo. Então, eu passo o nome do arquivo que eu quero reabrir, qual é a string de novo, ó, read mais, read mais não, né? Binário mais, aí tudo bem, porque é binário ainda. E arquivo. Então aqui eu vou reabrir o arquivo agora só para leitura. Isso é importante no momento que a gente está aqui. Aí eu vou vir aqui, eu vou dar um fseek. Esse fseek, ele vai posicionar o arquivo. Perceba que eu mantive a mesma stream, né? Então por isso que é o reopen. Ele vai manter a mesma stream. A partir de posição árvore, número, registro, vezes, a partir não, né? A partir do início, mas ele vai reposicionar aqui em número do registro vezes o size of, o tamanho da struct registro, beleza. A partir do início, vou reposicionar. Por que eu tive que reabrir ele aqui como read? Para ele poder fazer o reposicionamento, só que ele tem que gravar também. Então aqui ele tem um maisinho aqui. Por que read e não write? Porque o write mata o arquivo. Então você tem que ler a documentação para saber o que abre o arquivo sem apagar e o que abre o arquivo apagando o conteúdo. Então você tem que ter essa jogada, tá? Presta atenção nisso daí. Então beleza, então aí eu reposicionei. Agora se eu fizer um write, ele grava por cima. Então fwrite dados, vírgula, size of struct registro, struct registro, aqui, vírgula 1, vírgula, arquivo. Então, beleza. Então, o que ele fez? Abriu de uma maneira que ele possa atualizar o dado, porque do jeito que estava, sempre que você grava é no final, tá? Então, aqui eu tive que reabrir o arquivo, fazer a gravação. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir de novo, freopen, a mesma coisa. O arquivo nome, vírgula. Agora qual que é o formato? Vamos dar uma olhada lá em cima. O formato é AB+. Beleza. Então aqui agora, venho aqui, vou passar para ele o formato AB+. Então vai ser para append binário com leitura também, por isso que tem o mais. Vírgula, a string. Então, eu mantive a mesma string e daí no final aqui eu dou um return true. Beleza. Com isso daí, eu também concluí aqui o meu alterar. Beleza. O próximo aqui é o excluir. O excluir, ele na verdade não vai excluir, né? Ele vai alterar e fazer lá a marcação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma boa parte disso aqui, ó. Vou copiar e vou colar, porque uma boa parte é a mesma coisa. Se eu vou alterar, então eu tenho que vir aqui, localizar pelo CNPJ, se for nulo é false, beleza, até aqui tá certinho. Aí eu vou dar um reopen, um RB mais arquivo, beleza. Vou fazer um fseek do arquivo, posição árvore, número registro, tudo certinho. Aí eu vou fazer olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou ler os registros, porque depois disso eu vou precisar alterar só uma coisa e gravar o resto. Então, se eu perder o conteúdo lá, eu vou ter problema depois. Eu tenho que gravar um asterisco, mas mantendo o conteúdo. Então, eu vou primeiro fazer um fread do registro atual, o tamanho de struct registro, beleza, vírgula 1, vírgula arquivo, fiz a leitura. Agora eu vou falar que o registro atual ponto excluído passa a ser igual a asterisco. Veja que é aspas simples, porque é char, tá ok?
Aí depois eu tenho que fazer o fseek de novo. Então, por quê? Se eu fiz a leitura, ele reposicionou o registro. Não acaba gravando por cima do próximo, né? Então vou vir aqui, vou copiar aquela linha, colei aqui, fiz aqui de novo. É o mesmo código, então copiei e colei. Agora eu vou fazer um fwrite do registro atual, vírgula, o tamanho de uma struct registro, beleza, vírgula 1, vírgula arquivo. Ótimo, fiz isso daqui, já gravei. Agora eu vou dar um reopen, vou reabrir aqui o arquivo, botou ponto e vírgula, reopen, o mesmo nome do arquivo, ab+, arquivo, beleza. O que falta agora? Eu vir aqui, ó, excluir da lista ligada o reg atual.nome. Então, eu vou excluir o nome da minha lista ligada e eu vou dar um excluir árvore reg atual.cnpj. Então, fui lá, matei fisicamente? Não, só marquei o asterisco. E matei logicamente da lista e da árvore. Então, na lista, se eu precisar listar, não vai aparecer mais aquele cara. E da árvore, eu com certeza não vou conseguir encontrar mais ele porque eu matei dele. Beleza, então agora o que falta aqui? Return true e prontinho. Agora vai faltar aqui o consultar por registro. Vamos lá então no consultar por registro. Então eu vou vir aqui, vou dar um fseek, eu vou passar o registro, né? Ó, eu passo o registro. Então agora eu vou dar um fseek no arquivo, vírgula, registro vezes size of struct registro, vírgula, a partir do início. Aí você vai falar, ué, mas aqui eu não vou checar se o registro é válido ou não? Vai por mim. Eu vou usar a chamada dessa função já com certeza que o registro existe, tá? Isso é importante, você tem que saber, né? Enfim, foi lá e buscou pelo registro físico. Pode ver que aqui eu não uso árvore binária, não uso nada. Físico. Faço a leitura. Então, fread dados, vírgula, size of struct registro, vírgula 1, vírgula arquivo. Então, vou fazer a leitura da estrutura que eu vou passar aqui, né, dos dados. Beleza, fiz a leitura, só que agora tem uma pegada aqui, ó. Se o dados excluído for igual a asterisco, isso quer dizer que, porque eu estou lendo físico agora, logicamente eu não tenho acesso mais do que foi excluído, mas fisicamente ainda tenho, porque eu não saí do programa ainda. Então, se aquilo ali for asterisco, eu tenho que retornar false. Porque eu tenho que falar, olha, não existe, certo? Se não, return true. Por isso que eu tenho o booleano aqui. Porque eu posso, em algum momento, tentar fazer uma consulta por um registro que já foi excluído. Então, por isso que está aí. E, por último, o reorganizar índices também é uma funçãozinha bastante legal, porque ela pode ser chamada em qualquer momento. Aqui eu só vou chamar na hora que eu abro o arquivo, mas eu poderia chamar. O que ele faz? Ele vai dar um rewind no arquivo. Então, ele foi lá, deu um rewind. Ele veio aqui e falou que os registros estão zerados, enquanto o não for fim de arquivo. Então, pensa comigo. Você acabou de entrar no programa, você precisa criar os índices. Então, eu tenho que zerar. Eu entendo que ele já veio zerado, ele vai vir aqui agora e vai começar tudo de novo. Ele vai refazer esses índices. Então, enquanto não for fim de arquivo, ele vai fazer o fread do registro atual, vírgula, size of struct registro, vírgula 1, vírgula arquivo. Beleza, vai fazer aqui a leitura do arquivo. Se não
for fim de arquivo do arquivo, beleza? Ele vai adicionar na minha lista ligada o registro atual, o número do registro atual, né? E do que ele fez a leitura, o nome. Vai jogar para lá, beleza? Aí ele vai adicionar na árvore binária, a partir do início da árvore. Quem que ele vai fazer? Vai criar um novo registro, novo nó de árvore, com base no número do registro atual e do que ele acabou, o CNPJ que ele acabou de ler no arquivo, no meu banco. E vou somar um aqui em registros. Beleza, então tá aqui, registro mais, beleza. Com isso daqui, falta ponto e vírgula aqui, nós terminamos tudo que envolve o banco. Gostaram? Bacana. Se você gostou, não esquece de dar o joinha. Não esquece também, se você não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho aí para você receber os vídeos que a gente lança aqui toda semana. E também compartilha com seus amigos, vamos fazer crescer essa nossa comunidade aqui. Legal? No próximo vídeo nós vamos encerrar o projeto com o main, nós vamos trabalhar no main, botar tudo isso, todo esse Lego que a gente fez aí para funcionar num sistema funcional que vai rodar bonitinho. Legal? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C